Fala galera, Logan aqui. Hoje eu tô seguindo as ordens do presidente. Pediu pra vestir verde e amarelo, é pra demonstrar que a gente é patriota. Então eu tô fazendo uma homenagem a ele aqui, vestindo vermelho. Enfim, eu queria falar Tá tudo bem com vocês? Eu queria falar sobre um assunto que a gente que é carioca, a gente convive bastante com isso, que é o medo. O medo na sua forma mais pura e horrorosa. A gente é carioca, a gente vive uma certa inconstância na nossa vida, que é a gente sai de casa e a gente não sabe se a gente vai voltar, independente de qual local você mora. Eu sei que você mora em um lugar bem isolado, enfim. Vou contar duas situações que aconteceram, pra vocês entenderem. A primeira faz um pouco mais de um ano. Não lembro ao certo, faz quase 2 anos isso. Tava eu e minha banda, né? A gente tava indo para um show, a gente pegou o carro, o motorista veio buscar a gente e tal. E a gente, um domingo assim, dia de jogo, dia de acho que Flamengo, sei lá. E a gente pegou uma rua principal e do nada, tiro comendo, e os caras passando, a gente não entendeu nada. Em uma questão de segundos a gente estava no meio do fogo cruzado. E realmente a gente estava mesmo no meio do fogo cruzado. A gente estava escutando o barulho das balas, né, das cápsulas batendo assim. A gente parou numa calçada e a gente ouvia o barulho das cápsulas batendo no muro, ou da própria bala batendo, não sei. Enfim, e aí a gente viu os caras passando de fuzil, a gente não sabia se era bandido, se era polícia, se era miliciano, se era traficante, a gente não sabia de nada. A gente só tava ali, a gente se abaixou a cabeça, todo mundo tentou, ficou ali quem era de religião rezava, quem não era torcia, e a gente ficou ali durante uns 5, 10 minutos, o cara usando o carro que a gente estava como proteção, ou seja, a gente era o alvo. E a gente ficou ali menos de 10 minutos que pareciam intermináveis, assim. Era um tempo que parecia que nem ia acabar. Era um pesadelo mesmo. Isso é algo que muita gente vive no seu cotidiano, né? A gente, não tô falando de policiais nem nada não, é pessoas normais que saem para trabalhar ou que moram numa área de risco. Ou às vezes a área nem é tão de risco assim, mas é uma passagem e também a pessoa acaba passando por isso. Eu moro aqui na Penha, não é necessariamente dentro da favela, mas é um dos acessos. Basicamente aqui atrás, quer dizer, no caso, atrás da câmera. Subindo um pouco mais já é dentro do complexo da Penha. E aqui onde eu moro quase eu não escuto tiro, bem raro assim, bem de vez em quando. E quando é uma outra comunidade, um pouco mais ao lado, ou mais pro lado da Vila Cruzeiro, que é um pouco até bem longe daqui, né? Pode botar mais de 1 quilômetro assim, de distância daqui para Vila Cruzeiro. Quer dizer, pelo menos daqui da minha casa, né? E ontem, assim, de madrugada, minha namorada saiu e tal. Fui curtir com as amigas dela, foi a Feira de São Cristóvão, acho. E, de repente, assim, um pouco mais de meia hora depois que ela saiu, cara, o bicho começou a pegar aqui. Muito tiro, parecia que era dentro da casa, aqui na nossa casa. E, assim, uma situação, assim, muito complicada. Eu realmente fiquei muito assustado. Porque parecia que o cara tava aqui do lado atirando, mano. E foi muito, assim, muito tempo. Uma coisa que nunca tinha acontecido desde que a gente veio morar aqui. E eu fiquei um pouco assustado, né? Porque eu tava sozinho. E assim, nunca tinha acontecido. E a gente tem medo, assim. Eu particularmente tenho medo desse nosso governador Rambo, de repente aparecer atirando no helicóptero e, pô, às vezes acertar lugar que não tem nada a ver, como minha casa. Que não é próximo dos caras, mas por algum motivo parecia que os caras estavam aqui do lado. E assim, isso eu nem nunca tinha visto, aqui eu já estou 1 ano morando aqui e não tinha acontecido isso. Mas assim, eu mandei mensagem, fiquei conversando com a minha namorada, falei para ela
para ela, se ela voltasse mais cedo, ela dormir na casa da amiga dela, que estava estranho. A rua minha aqui é uma rua meio que sem saída, então se acontecer alguma coisa não tem para onde fugir, então era melhor ela ficar para onde ela estava mesmo. Mas, a situação aconteceu, ficou mais ou menos uma hora e pouca, assim, foi 1h30 mais ou menos assim de tiroteio, e que você não sabe se é polícia, se é bandido, se é nada, você está dentro da sua casa e você está escutando. Isso é uma realidade de muitas pessoas. As pessoas que vivem na comunidade é muito pior, porque a situação acontece lá. Lá, o cara às vezes tá usando, pula teu muro para se proteger, entendeu? Então, assim, e isso reflete muito o dia a dia do carioca, porque às vezes o cara também pode não morar numa comunidade ou numa área de risco e também vivenciar isso. Há alguns anos atrás, uns 10, eu tinha 18 anos, né? Então, há 12, 13 anos atrás, eu peguei um ônibus em Campo Grande e quando passou ali por Padre Miguel também, eu fiquei no meio do fogo cruzado dentro do ônibus, todo mundo abaixado dentro do ônibus, o fogo comendo, você via as balas passando. Então isso faz parte do dia a dia do carioca, não é de hoje. Isso me explica muita coisa, que a gente tem medo. A gente tem medo do dia a dia, a gente tem medo do que possa acontecer, a gente tem medo pelos nossos filhos, para quem tem filhos, ou medo pelos nossos pais, irmãos, primos, namorados e namoradas, e parentes e amigos. A gente tem um medo diário. E isso, para mim, explica muito como determinados eleitos na última eleição conseguiram, né, se eleger, candidatos conseguiram se eleger, como o Wilson Witzel e o Bolsonaro em si. Porque eles prometem pulso firme com os bandidos, que bandido bom é bandido morto, que vai dar tiro na cabeça e blá blá blá, 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 aquele monte de abobrinha. A gente, às vezes, quando está envolto ao medo de ser carioca, ao medo do dia a dia do carioca, a gente tem a tendência a acreditar numa solução fácil, que o bandido tem que morrer mesmo. E eu não estou falando aqui para defender criminosos, não. Acho que a partir do momento que não tem volta, o cara tá ali para matar e morrer e ele fica a sorte dele. Só que é muito fácil a gente acreditar numa solução fácil, vamos matar bandido. Cara, usar a violência policial para aniquilar os bandidos, isso não vai funcionar, porque vamos à grande realidade. O Comando Vermelho, com licença porque eu estou usando camisa por causa disso, mas o Comando Vermelho, que no Rio de Janeiro ainda é a principal facção, a facção que tem mais influência, digamos assim, ela surgiu nas costas da ditadura militar, ou seja, um governo extremamente repressivo, violento, e que muita gente acredita que naquela época não tinha violência. Tinha, e também a parte do governo. Só um idiota não acredita nos absurdos que aconteceram naquele governo. Mas, assim, a criminalidade cresceu e muito nas costas da ditadura. Então você não pode dizer que a violência vai prever mais violência. Não é. Isso não quer dizer que o policial tenha que... A gente fala que para você mudar o país, diminuir a violência, tem que investir em educação. Tem muita gente que entende errado. Você fala isso, a pessoa fala para você, então você vai subir o morro com um livro na mão. Isso é um completo absurdo. O que a gente diz, pelo menos o que eu acredito, seja que quando você investe maciçamente em educação, em programas sociais, em tirar esses jovens que podem ser seduzidos pela facilidade do crime, que o crime... a mãe ganha menos de um salário mínimo, vive de fazer trabalho de doméstica, aí, tu vê o cara lá tá armado, vê o traficante lá com um tênis maneiro, com uma roupa maneira, e o cara, é facilmente seduzido por isso. Eu posso ter um tênis, posso pagar uma coisa pra minha mãe. Isso quer dizer que todo mundo que entra pro crime é bonzinho e quer só ajudar a família? Não. Tem o cara que já dá pra virada mesmo, que o cara é violento por si só e ele só precisa de alguma coisa para validar isso. Faz parte do comportamento do ser humano. Mas a questão é que quando você investe em educação, uma educação que liberta, uma educação libertadora, você faz com que aquele jovem que é o oprimido, ele
Não queira ser o opressor, que hoje muita gente quer deixar de ser o oprimido para se tornar o opressor, em vez de se livrar do opressor e viver a sua vida. Então o cara, com uma educação boa, uma educação libertadora, o cara entende que ele tem um papel na sociedade, que ele pode exercer esse papel na sociedade. Você bota esses jovens para estudar, bota esses jovens para ter esporte, programa social, arte, cultura, escolas técnicas melhores, tudo que faça com que esse garoto fique menos tempo possível no ócio e não se sinta seduzido pelo fácil, pelo crime fácil. Então, assim, existe aquela diferença mas você vai subir, vai fazer, dar livro para bandido. Não é, cara. É você investir, prevenir que os novos surjam. E não simplesmente achar que vai resolver o problema dos velhos. Muitos dos que já estão aí, filho, não tem mais solução, meu filho. Ou vai morrer, ou vai pra cadeia. Se for pra cadeia, é outro assunto também que eu posso falar depois. O cara não volta reabilitado, o cara volta pior às vezes do que foi. Então, assim, tem muita coisa que pode mudar, mas assim, o que explica essa ascensão desses governos que beiram ao fascismo, se não já são fascistas, é isso, é você acreditar numa solução fácil, que você vai resolver o problema da violência com mais violência. E não é. Você precisa ter inteligência, você precisa ter investimento, e não vai ser da noite pro dia. Não vai ser na próxima geração, talvez nem na seguinte. Talvez daqui a 3, 4 gerações, se começasse agora, com certeza a gente teria uma diminuição, mas é isso que não quer. Então, assim, às vezes a gente passa por esses episódios e a gente se sente amedrontado, a gente quer uma solução, a gente quer que isso acabe, a gente quer que esse cara morra, que o bandido, o policial corrupto, o cacete A4 suma do mapa. E ele não vai sumir, ele vai continuar lá. A gente tem que prevenir que novos jovens se sintam atraídos pela criminalidade. Então, essa é a minha mensagem de hoje, né? A gente vai falar de medo. Eu fiquei apavorado mesmo. Eu fiquei com medo da minha namorada, dela chegar e acontecer alguma coisa. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo, apesar de eu saber racionalmente que não era na minha casa ou não era nem próximo, mas estava tão alto que a gente acha que vai acontecer. Então, assim, se você acha que eu estou errado, que eu estou certo, que eu estou isso, que aquilo, deixa um comentário. Vamos fazer um debate saudável. Fala aí o que você acredita que seja melhor para resolver o problema da violência e tirar os jovens da teta da maldade. E é isso. Se você gostou do vídeo, comenta, compartilhe. Vista-se de verde e amarelo para ser patriota hoje, no dia da independência. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu e tamo junto.